Ver aqui então, agora que nem eu falei com vocês, para a gente poder utilizar o Docker, né? A gente vai criar uma máquina virtual e vai instalar o Docker nessa máquina virtual, porque lá no ambiente a gente não tava problema. Então vou ter que entrar aqui na Azure, portal.azure.com, você vai botar seu login e senha da Faesa, tem aquele cadastro prévio que tem que ser feito, tem um PDF lá no Ava de como fazer o cadastro prévio. Uma vez que você está com o cadastro, é aqui que você vai vir. E aí, para que você vai fazer é criar uma máquina virtual. Para mim aparece já aqui criar uma máquina virtual. Para vocês, se não aparecer, você pode vir aqui e digitar máquina virtual, ó, máquinas virtuais. Clica aqui, ele vai mandar criar uma máquina virtual. Eu mando aqui, ó, ele entrou aqui em Instituto de Computação, máquinas virtuais, eu venho aqui em criar uma, eu botei nessa setinha aqui do lado, ó, criar máquina virtual. Então, eu clicar aqui em máquina virtual e ele vai criar uma máquina virtual para mim. A assinatura de vocês é sempre Azure for Students. O grupo de recursos, falei com vocês, a gente vai ter que criar um novo grupo de recursos aqui, para a gente voltar todos os recursos que a gente criar no grupo de recursos, porque aí depois, para remover, é só remover o grupo de recursos que remove tudo que foi feito. Eu vou chamar aqui de SD, Sistemas Distribuídos. Vou criar esse grupo de recursos aqui e vou criar uma máquina virtual. No meu caso, eu vou chamar de MV1, Máquina Virtual 1. Eu posso escolher a região. Pode ser que vocês tenham um problema para criar em determinadas regiões, porque às vezes está muito movimentado e tem que criar outras regiões. Vocês escolhem, tanto faz onde você quiser criar, em que região do mundo que você quer criar a máquina. Eu vou deixar aqui Brasil Salto, vou tentar nela aqui. Eu tenho que escolher aqui agora qual é a máquina que eu vou querer. Qual é o primeiro, qual é o sistema operacional, né? Estou usando aqui o Ubuntu Server, tá? Para a gente instalar o Docker aqui, é melhor ser o Linux do que ser o Windows, tá? Então, vou instalar aqui o Ubuntu Server. Se vocês quiserem interface gráfica aí para poder usar, pode pegar outro aqui. Eu vou botar aqui o Ubuntu Server. Vou criar a máquina virtual, x86, que nem está marcado aqui. Ele está falando, peguei uma máquina pequenininha. A vantagem de um Ubuntu Server é que ele é todo textual, então eu posso ter uma máquina pequena. Acho que é melhor para a gente testar, não ter um custo muito alto. Essa máquina aqui com 2 GB de memória é tranquilo para rodar isso aí. Está dizendo que não tá disponível na zona 1, só na zona 3 e 2. Então eu só vou vir aqui a zona de disponibilidade e mudar, sair da zona 1 e botar na zona 2, por exemplo, tá? E aí agora não vai ter aquele aviso aqui. Aqui, em conta de administrador, eu tenho que criar uma senha. A senha é chata, porque ela tem que ter 12 caracteres. Então, eu vou criar minha senha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, e Faesa com letra maiúscula, porque tem que ter letra maiúscula, né? Aqui, ó. Aqui era o nome do usuário, desculpa. Mas eu vou, de qualquer forma, copiar a senha para botar ela aqui. O usuário vai ser Rafael, a senha vai ser essa que eu falei aí com vocês. A senha de novo aqui. E pronto, né? Aqui o resto eu não vou mexer em nada, não. Vou simplesmente mandar revisar e criar. Estou criando a máquina virtual. A máquina está sendo criada. Beleza, ele está me falando aqui quanto que ela custa por hora. 0,1924 reais a hora. Vou mandar criar a máquina. E aí ele vai criar essa máquina. Rapidinho aqui, poucos segundos, ele vai criar. Vou esperar a criação dela para poder instalar o Docker nela. Certo? Vou dar um pause aqui enquanto pausar o vídeo aqui para esperar isso acontecer, enquanto ela está sendo criada. Aqui, ó, ela está sendo criada, agora eu vou esperar, volto quando a máquina estiver criada, tá? Bom, tá implantado aqui, tá tudo certinho. Eu posso ir para o recurso, clicar aqui em ir para recurso, ou então se eu quiser voltar aqui, eu tenho meus recursos aqui. Se eu clicar aqui em máquinas virtuais, vai me mostrar a máquina virtual que eu tenho. Ou então se eu vier aqui em máquinas virtuais, ó, e vier aqui agora, vai aparecer a máquina virtual que eu acabei de criar, certo? E aí, se eu clicar nela, vai aparecer informações dela. Uma informação importante é o IP público dela. Então, eu tenho aqui o IP público que foi criado, 20.206.101.163. Isso aqui é extremamente importante para acessar. Vou copiar, só clicar aqui do lado e copio, ou então anota de algum jeito. E aí, se eu quiser acessar, eu posso rodar aqui uma linha de comando no Windows, CMD, tá certo? Vou dar um CMD aqui, abrir aqui, e vou dar o seguinte comando, ssh, o usuário que eu criei, que foi Rafael, arroba o endereço que eu copiei ali, que é o endereço da máquina. Isso aqui eu vou acessar a máquina com o usuário Rafael.
dou Enter. Ele vai falar, vai ver aqui, tem certeza que você quer acessar? Eu dou um yes. Tem que escrever yes, não é só Y, não. Yes e Enter. E aí a senha. Vocês podem digitar a senha que vocês colocaram. Eu botei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Faesa. À medida que eu vou digitar, nada vai aparecer aqui. Então parece que não está funcionando, mas é assim mesmo, tá? Então vou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Faesa. Opa. Faesa. Eu acho que eu iria a senha, hein? Vamos ver se vai. Não, consegui entrar. Entrei aqui. Estou com o usuário Rafael, tudo direitinho. Para eu instalar o Docker, eu tenho que virar administrador. Então, tem que dar a comando é sudo, sudo, su menos. Isso aqui eu vou virar o usuário administrador. O usuário root, que é o administrador. E aí, tem uma linha de comando que eu já anotei aqui para poder instalar o Docker. Posso colocar isso lá no aba aqui junto do vídeo para não ter dúvida, tá? Essa aqui, ó, seu URL e tal, isso aqui, dou Enter e ele vai baixar o Docker aqui, instalar o Docker direitinho, certo? Esperar um minutinho aqui, que ele tá baixando, ele tá instalando, tá fazendo tudo direitinho aqui para poder eu ter o Docker instalado nessa máquina virtual. Então tá indo aqui no processo de instalação, vamos esperar um pouquinho só. No final, quando acabar isso aqui, para eu ver se o Docker está funcionando, eu vou dar um Docker container run hello world, só para ver se o Docker está funcionando, é uma boa prática antes de qualquer coisa, tá? Esse primeiro vídeo eu vou parar só com o Docker funcionando, depois eu coloco um aí usando aqui para executar algumas imagens, usar o Docker Compose. Então aqui, ó, vou dar aqui, ó, um Docker container run hello world, só para ver se ele está executando o hello world. Lembra que é um teste que a gente faz, né? Ele não achou a imagem, tá baixando a imagem do hello world, rodou, beleza, tem o Docker funcionando aqui. A gente vai usar depois o Docker Compose, e aí é só dar Docker Compose, que ele tem o Docker Compose aqui, depois a gente vê o Docker Compose, tá? Esse vídeo eu vou parar por aqui. Nos próximos vídeos eu mostro, no próximo vídeo eu vou mostrar aqui sobre o uso do Docker aqui e também do Docker Compose, tá certo? Trabalho é bom vocês fazerem aqui. Para sair daqui, você pode dar exit de novo. Ele saiu, fechou a conexão. E aí tem uma coisa importantíssima, que é o seguinte: a máquina ela fica ligada. Enquanto ela estiver ligada, ela está cobrando. A Azure está cobrando de você. Então, acabou de usar? Clica aqui em parar. Sim, ele vai parar a máquina. Você não nem precisa, se você não quiser, esperar a máquina parar aqui. Eu posso sair, posso desligar e tudo. Ele está parando a máquina, porque parando ele vai parar de cobrar. É melhor a gente fazer isso. Sempre que acabar de usar, antes de sair, lembrar de parar a máquina para não ficar cobrando. Senão são R$ 140 no mês. E se você desligar a máquina, os 19 centavos lá mais ou menos por hora, né? Que a gente viu, ele vai parar de cobrar, tá? Ó, tá parando a máquina, até ficou cinzinho o negócio de parar. Mas para mais tarde, se eu quiser voltar e continuar fazendo o que eu estava fazendo, a minha máquina virtual está com tudo direitinho. Ó, a máquina virtual foi parada. É só eu clicar aqui em iniciar, que a máquina vai iniciar. Eu confiro aqui o IP, acesso ela do jeito que eu falei para vocês, aí pode usar o Docker lá, vai estar tudo funcionando. Beleza? Valeu então, pessoal. Pessoal, vamos continuar aí, né? A gente tinha criado a máquina virtual lá. Vamos entrar nela agora de novo. Ela tá aparecendo aqui, ó, porque a gente já criou agora há pouco. Vou entrar aqui de novo. Ela tá ligada, né? Eu já liguei ela agora há pouco, mas se ela tivesse desligada aí é só vocês clicarem em iniciar para ligá-la de novo. E aí lembrando que é só pegar esse endereço, que tá aqui IP público, só copiar esse endereço, eu copiei, abrir aqui o CMD, né, o prompt de comando, e entrar nela, que é o SSH, o usuário que eu criei, que foi Rafael, arroba esse endereço aí. A senha que eu botei, no meu caso tinha botado 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, Faesa com F maiúsculo. Pronto, entrei no servidor de novo, né, na maquininha lá virtual que a gente criou.
E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é virar administrador, sudo espaço su menos, esse é o comando sempre para virar administrador, do Enter. A gente já está com o Docker instalado, já instalou nele. Agora eu vou mostrar para vocês para rodar o Docker Compose, né? A gente já viu como roda o Docker. Para o Docker Compose, eu vou pegar um exemplo que é o do WordPress, vou pegar ele aqui no Docker Hub, hub.docker.com, onde tem as imagens, né? Então se eu procurar aqui para o WordPress é que faz aquele site, né? Então eu vou procurar aqui para o WordPress, tem aqui ó, a imagem oficial do WordPress, eu vou entrar nela. E aí se vocês olharem na documentação dela, em algum lugar aqui, ele fala aqui das variáveis de ambiente, para você configurar ela direitinho, tem toda a explicação aqui. E aqui tem um exemplo do Docker Compose, ó. Eu posso selecionar, eu posso simplesmente clicar copy aqui, ó. Copiei isso aqui direitinho. Vamos dar uma repassada nisso só para a gente relembrar. Aqui a gente tem os serviços são os containers que eu vou colocar em execução. Tem dois containers, né? Um do WordPress, um do banco de dados, que vai armazenar os dados do WordPress. Né? O WordPress é um sistema de sites dinâmico, né? Então ele precisa armazenar dados, ele usa um banco de dados aqui, no caso MySQL. Então eu estou rodando o WordPress, né? Aqui dentro do WordPress as configurações que eu tenho são a imagem que ele vai usar, o WordPress, a imagem que ele vai pegar aqui do Docker Hub. Restart always, quer dizer que qualquer problema que tiver, travar o container, qualquer coisa assim, ele reinicia, sempre. O mapeamento de portas, né? A porta 80 de dentro do container é mapeada para a porta 8080 da máquina local. E as variáveis de ambiente que vão ser configuradas. Essa WordPress DB host é onde vem o nome ou endereço IP do servidor de banco de dados, onde os dados do WordPress vão ser armazenados. Aqui eu estou botando DB porque é o nome desse outro container aqui. Então um container conhece o outro pelo nome desse que eu coloco aqui no service, né? Então botei como DB. Então aqui entra DB também, porque aí esse cara vai armazenar os dados nesse outro container, né? Usando o usuário example user, que a gente vai ver depois que está definido ali embaixo. Usando a senha example-pass, que vai estar também configurada ali embaixo. E armazenando os dados no database criado, que é o example-db, que também vai estar ali embaixo. E assim como eu tinha um mapeamento de portas, eu tenho um mapeamento de volumes, né? Eu estou mapeando aqui a pastinha /www/html, que é onde o WordPress armazena as páginas, né? Para o volume do WordPress. O objetivo é que tudo que eu modificar, tudo que for criado, fique armazenado permanentemente no WordPress, né? Não se perca entre uma execução e outra do container. Tudo que no container eu preciso que seja permanente, eu tenho que gravar em algum volume. Aqui no DB, estou usando a imagem do MySQL 2.8.0, é especificamente a versão 8.0 do MySQL, porque isso é um requisito desse WordPress, né? Restart always, do mesmo jeito, e as variáveis de ambiente que o MySQL precisa para iniciar. Então, estou falando com ele para criar um banco de dados chamado ExampleDB, que é exatamente o que o WordPress vai usar lá. O usuário example user, que é exatamente também o que ele vai usar lá, o example pass, que é a senha, e MySQL random root password, quer dizer, ele vai criar uma senha aleatória para o usuário administrador, né? E os volumes aqui, vai criar um volume chamado DB, e lá dentro do container fica mapeado para o /var, /lib, /mysql, que é onde o MySQL armazena seus arquivos de dados, onde tem as tabelas, os dados armazenados lá, para que eles não se percam entre uma execução e outra. E aqui é a definição dos volumes, é o volume WordPress e o volume DB. Tem mais explicação disso aqui num vídeo que eu tenho lá da aula, se vocês olharem lá no AVA, tem um vídeo com aulas onde eu explico em detalhes o funcionamento do Docker Compose, e aí a gente explica melhor isso aqui, tá? Vamos copiar isso aqui então, e vou colocar num arquivo aqui, que eu vou chamar de compose.yml. Para poder editar esse arquivo, eu tenho alguns jeitos de fazer isso. Posso usar um editor de texto chamado Vim, que é bem complicado de usar, mas tem um outro chamado Nano, que é mais simples um pouco. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, vou criar o Nano. Vou botar Nano e o nome do arquivo que eu quero criar. compose.yml, tá? Tem que ser esse nome aí. Tá. E aí, eu posso dar um Ctrl V para poder, né, colar aqui o que eu copiei de lá. Estou colando aqui, tá o arquivo direitinho aqui. Agora é só salvar. Se vocês olharem aqui embaixo, ó, tem um monte de coisa aqui, ó. Circunflexo G, circunflexo X, circunflexo O. O circunflexo é Ctrl. Então é Ctrl X para sair, Ctrl O para write out, quer dizer, para escrever o arquivo, e por aí vai. Eu vou dar um Ctrl O para escrever o arquivo,
é no compose.yml, é só agora dar um enter, então ele escreveu o arquivo, em seguida eu dou um Ctrl X para poder sair do editor. Pronto, está criado esse compose. E aí para rodar isso agora é docker compose app. A app é para subir os serviços que estão nesse compose.yml, ó. Docker espaço compose espaço app. Ele está pegando o database, está pegando o WordPress, os dois ele pega lá do Docker Hub, tem que esperar um minutinho, a primeira vez que executa ele baixa, né, as imagens, ele baixa tudo e ele vai executar. Vamos lá, está quase indo. Ó, aqui chegou praticamente todo. Aqui também. Está quase todo chegando. Baixou tudo aqui. Baixou tudo do WordPress também. Está criando tudo e já colocou em execução. Então a gente tem que esperar um minutinho. A primeira vez que a gente executa demora uns minutinhos para poder rodar tudo, para criar todas as tabelas, todos os dados do WordPress. Tá certo? Enquanto ele está subindo aqui, eu vou mostrar uma coisinha para vocês só que eu acho. Nesse exemplo aqui não tem, mas eu gosto de botar. Eu vou dar um copy aqui, vou chamar um notepad, só para mostrar para vocês, só para mostrar para vocês uma coisa que eu gosto, que eu acho que é legal que no trabalho tenha também, tá? Que é o seguinte. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu gosto, por exemplo, do seguinte, o WordPress precisa do banco de dados para poder rodar. Então eu acho legal que tenha uma outra coisa aqui, que é o depends on. Depends on quer dizer, e aí aqui DB. Então, estou dizendo que essa container depende do DB. Então, ele só vai rodar depois que o DB tiver rodado, porque ele precisa do banco de dados funcionando, certo? Então, eu vou depois editar isso, colocar lá, eu acho que é mais correto, tá? Apesar de no exemplo ele não ter colocado aqui. Ó, a princípio parece que está rodando. Vamos ver se está rodando? Como é que eu vou saber se está rodando ou não? A princípio vai estar escutando na porta 8080, desculpa, aqui dessa máquina. Então, eu tenho que vir aqui. Detalhe, se eu botei alguma coisa rodando na porta 8080, eu tenho que ter certeza que a porta 8080 está livre. Então, vou vir em rede aqui, configurações de rede. Eu acho que a gente fez isso, né? Já fez isso, mas só confirmando. Aqui, ó. Não fez aqui. Então, a gente vai criar uma regra de portas, uma regra de entrada, abrindo essa porta, né? Porta 8080. Ó, porta 8080 do protocolo pode ser até o TCP, ou pode ser todos, aí tanto faz. E eu vou chamar isso aqui de WordPress, que é onde está o WordPress. Isso aí permite a segurança de entrada, permite que alguém consiga acessar a porta 8080 dessa máquina. Senão, se eu não botar isso, não vai conseguir acessar, tá? Porta 8080. Então, vamos lá ver aqui na visão geral. Eu vou olhar aqui que eu não lembro mais. O IP da máquina é esse aqui. E aí eu consigo acessar na porta 8080, o WordPress vai estar lá funcionando, tá certo? Eu acho que aqui essa máquina tem uns travamentos aqui, eu acho que eu não vou conseguir rodar não. Ela vai travar, mas vamos ver. Ah, ela trava aqui. Mas se eu acessar de algum outro lugar, eu posso conseguir fazer o WordPress funcionar, né? Vou tentar depois mostrar para vocês de uma outra máquina aqui, eu acessando isso direitinho, tá bom? E aí fica tudo certinho, tudo funcionando. Se eu quiser desligar o container, é só eu dar um Ctrl C e ele está desligando tudo. E um Docker Compose Down para garantir que vai ficar tudo desligado, removido da memória, tudo direitinho na ordem que está. Então o que eu falei com vocês só, eu vou entrar no Nano de novo, editar, é que eu acho legal que o WordPress, por exemplo, que depende do banco de dados, esteja aqui um depends on db, tá? E aí eu dou um Ctrl O para salvar, Ctrl X para sair, pronto, eu tenho o compose.yml criado lá direitinho, beleza? É isso aí. Depois vocês possam dar uma olhada lá no vídeo que eu explico mais detalhe todo o funcionamento do Docker Compose.
A diferença é que lá eu estou numa versão mais antiga, então era docker underscore compose, underline, né, compose. Agora é docker espaço compose, é a mesma coisa, tá bom? Beleza, pessoal. E lembrando sempre de, acabou de usar, vem aqui e desliga a máquina, para a máquina, para poder não ser cobrado por ela.